Cansada de trabalhar apenas para pagar boletos? Então esse papo tem tudo a ver com você. Venha com a gente, fica aqui que nós hoje vamos dar algumas dicas de como você pode melhorar isso. Então, estou te convidando aqui agora para mais um Café com Sueli. E hoje vamos falar como organizar as suas finanças em 2025. Um papo muito importante. Exatamente, Sueli. Eu acredito que esse assunto deveria ser abordado já na grade curricular no ensino fundamental, de tão importante que é, né? O planejamento financeiro, ele garante aí muita segurança e planejamento ao longo da vida, então é a longo prazo. E hoje, a nossa convidada é a Bárbara Borgman, essa mulher aqui, uma das mulheres incríveis que falam sobre o assunto de finanças pessoais, mas não só falam, ela também trabalha com isso, então ela planeja. E para isso, ela tem formação em contabilidade e administração financeira e também é bacharel em gastronomia e também administração de restaurantes pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale. Seja bem-vinda, Bárbara, ao nosso café. Muito obrigada, Sueli. É um prazer estar aqui hoje, ainda mais falando sobre esse assunto que me acompanha desde a infância. Então, e é um assunto tão importante que precisa ser abordado cada vez mais, pensando aí que o endividamento do brasileiro hoje está em 77%. Então, a maior parte da população está endividada. Então, eu falo também que tudo mais do que você ter teorias é a gente ter exemplos. Como você falou da sua infância, eu acho que o grande exemplo que veio para mim da minha infância foi com a minha mãe. Eu falo que a minha mãe não tinha formação nenhuma, ela tinha lá o ensino básico, mas uma coisa que ela sempre fazia era fazer o planejamento dela. Eu falava, era colocar na caderneta lá, olha, ganho X e tanto de coisas fixas que eu tenho que pagar, e aí a partir dali o que sobrasse servia para comprar os extras. Então, assim, aquele orçamento básico de finanças, né? Sim, e é justamente o básico que as pessoas tendem a não fazer, né? Hoje é fundamental a gente saber o quanto a gente ganha, o que a gente tem de despesa, e parece que é um assunto tão simples, mas quando eu converso com pessoas, inclusive com amigas, eu falo, quanto é a sua receita, quanto é a sua despesa? Putz, não sei. Então, assim, é um assunto que ele não é tão tratado. Ele é simples, porém as pessoas dificultam porque ele é tipo uma dieta, né? Ele traz resultados a longo prazo. E isso é o que complica um pouco sobre o assunto de planejamento financeiro, porque você não vê um resultado imediato. Você tem que ir construindo. Uhum. E hoje aí na função que você exerce, que eu sei aí que você tem algumas funções, mas numa delas você trabalha com essa questão do planejamento financeiro. Como é que você poderia dizer, como é que você faz isso, como é que você gere, como é que você poderia falar para essas pessoas, para quem nunca soube nada sobre finanças, como é que ela poderia começar? Certo. Bom, o planejamento financeiro, ele precisa começar muito antes do ano, né? Então, ele é aquelas metas que a gente tem que fazer antes do ano começar, justamente para começar a organização. O que ele possibilita? Quando a gente planeja as finanças, a gente tem um direcionador para o nosso ano, a gente consegue seguir atrás dos nossos sonhos, de metas. Então, o ideal, né, para o planejamento financeiro, e é onde as pessoas mais erram, é de fazer metas muito ousadas. Então, o ideal é assim, eu gostaria de comprar um celular. Pronto, essa é a sua primeira meta. E aí, o que você precisa fazer? Eu preciso saber o que eu tenho hoje. Então, quanto eu tenho de dinheiro, o que eu tenho de dívida, quanto são as minhas despesas fixas. Isso é o passo inicial para começar essa organização. E na empresa mesmo, a gente percebeu que com a implantação do orçamento, isso ajudou demais a ser um direcionador para todos os departamentos, porque o recurso ele é limitado. Então, independente do tamanho que é esse recurso, o planejamento ele auxilia nas tomadas de decisões, no planejamento dos sonhos que a gente quer alcançar, uma viagem, uma casa, um carro. Então, é através desse planejamento que a gente conseguiu conquistar também várias coisas dentro da empresa e auxiliar com que os outros líderes, os outros departamentos fossem direcionados para onde ir, para que a gente investisse todo mundo o orçamento da empresa e o tempo na mesma direção. Às vezes, as pessoas acham difícil começar, né, Bárbara? E eu sempre falo assim, aquelas coisas que a gente não gosta,
E eu falo de mim, eu não gostava de tomate quando eu era criança. Então o tomate para mim era coisa horrível. Toda vez que eu via aquilo eu não gostava. Aí lógico, né, gente, quando a gente fica adulta, a gente fala assim, ai caramba, todo mundo gosta de tomate, por que eu não gosto de tomate? Vou me ter coragem de experimentar de novo esse tomate. Lógico, na primeira vez o tomate foi horrível. Depois eu insisti um pouco, aos poucos, e hoje eu consigo comer o tomate. Então eu acho que finanças também, essa questão de você querer organizar, fazer um planejamento, fazer um orçamento para que realmente você consiga alcançar aquela meta, que pode ser uma meta simples, como você falou, comprar um celular ou fazer aquela viagem dos sonhos. Qual que seria isso aí? É você ter coragem, ousadia e disciplina. E persistir, né? Eu sempre falo isso, a gente fala bastante aqui dessa questão de persistência, de constância. Ou seja, comece. Ai, não gosto de fazer orçamento, não gosto de fazer, não quero ver aonde vai o meu dinheiro. Não, comece anotando tudo que você gasta, aonde está indo seu dinheiro. Depois você faz uma classificação dessas despesas, ou seja, em despesas fixas, que eu sempre falo que tem as fixas, que é aquela que você não pode deixar de pagar, que seja água, luz, celular, né, aquela coisa básica. Se você tem um ajudante, aquela ajudante, então essas são as despesas fixas. E ainda tem as despesas fixas com valores fixos, porque água e luz, além de ser despesas fixas, mas não é valor fixo, é valor variável. Então, às vezes você fala assim, posso também fazer ali um planejamento para reduzir isso. Poxa, estou gastando muito com luz, o que eu posso fazer para reduzir isso? Aonde que está o vilão que está gastando muito? Às vezes é um ar-condicionado, às vezes é o chuveiro que está lá roubando bastante energia e você está pagando uma conta de luz alta. Ou seja, então a partir do momento que você colocar todas essas suas despesas no papel, você vai ter uma visão, uma clareza de onde está indo o seu dinheiro. O ponto inicial é esse, né? A gente precisa ter consciência de onde o dinheiro está indo. E essa é a parte mais difícil, é a parte que faz as pessoas desistirem. Então, a analogia com a dieta é muito boa, porque assim, eu não como muito. Quando você começa a anotar, você fala, opa, peraí, olha o que eu tô comendo. E com o dinheiro é a mesma coisa. Então, eu não gasto com nada. Aí, quando você começa a anotar os centavos que você gasta, você vê o quanto a gente, no dia a dia, acaba tendo gastos desnecessários, né? E é por isso a importância da gente ter consciência do que a gente está gastando hoje, para conseguir planejar o futuro a curto, médio e longo prazo. E principalmente eu acho que a gente ter sonhos, né, Bárbara? Aí você falou de meta, é justamente isso. Você tem que sonhar grande, depois vir trazendo isso como objetivo, depois como metas. E aí, a partir desse seu orçamento, você vai olhar e você vai poder colocar essas metas de uma forma realizável. Porque quando a gente realiza algo, aquilo dá uma motivação para que a gente continue, né? A gente fala, poxa, valeu a pena eu fazer isso. Um dos problemas é justamente essa meta ousada. Então, nunca guardei dinheiro. De repente, lá em dezembro, eu falo, não, a partir do ano que vem, 30% do meu salário eu vou guardar para fazer uma viagem, para alguma meta. Só que eu nunca guardei dinheiro. E se nunca sobrou, é porque eu estou gastando. Então, assim, o cálculo não fecha e isso desmotiva. Por isso a importância da gente olhar o agora e entender para onde vai esse recurso e a gente entender qual é o nosso sonho, a curto e a longo prazo. Porque se eu faço uma meta muito ousada, eu me frustrar é muito mais fácil, né? Então a gente precisa ter esse pé no chão de entender o que eu consigo alcançar rapidamente, mas qual que é a maior meta que eu quero atingir financeiramente ou que o dinheiro possibilita eu ter. Mas existe também uma outra questão muito mais profunda com relação a dinheiro, que eu já vi e já estudei também mais profundamente, que é a questão de como você lida com o seu dinheiro, como é a sua relação com sua mãe. Então eu diria para os nossos Insta Lovers, o meu pessoal do YouTube aqui que está aqui nos assistindo, gente, olha para a relação com sua mãe. Porque assim, como você trata a sua mãe é como a vida vai tratar você. E também é como você vai ser permitido ou não você ter uma riqueza na vida. E aí você começa a olhar uma outra coisa, que são as nossas crenças limitantes.
Porque às vezes quando a gente está lá na infância, vem alguém que fala assim, como diz, né, gente, tem uma frase assim máxima, né? Só os pobres entrarão no reino de Deus. Então, isso é uma crença extremamente limitante, porque são considerações e são interpretações que foram feitas ao longo do ano para fazer-nos acreditar que você ser rico, ser próspero, quer dizer que você não tem espiritualidade, que você se afasta de Deus. E isso não tem nada a ver. E isso, às vezes, é uma das grandes crenças limitantes que a gente tem. Não, gente, a gente pode qualquer coisa que a gente quiser. Então, a gente precisa também olhar muito profundamente para essas nossas crenças limitantes. E aí, Bárbara, o que você acha disso? Faz total sentido, Sueli. E existem muitos tabus em volta do dinheiro. Então, o dinheiro ele tem até um aspecto ruim, né? E o que a gente precisa mudar é justamente essas crenças para enxergar que não somos nós que precisamos trabalhar para o dinheiro, ele tem que trabalhar para a gente, né? E muitas vezes a gente fica refém, é porque eu quero ter sempre mais. Todo mundo quer ter sempre mais. Mas o que eu estou fazendo para mudar isso? Então, eu preciso fazer com que esse dinheiro renda. E onde que estão as crenças que me limitam a isso? Né? Então, a sensação de escassez ou a compensação por alguma coisa, ela também é utilizada através do dinheiro, né? E isso contribui muito com a população hoje passando tudo no cartão de crédito. Então, eu quero atingir um sonho que eu estou vendo no Instagram, que as pessoas têm, só que eu não tenho essa condição, mas eu tenho um limite de cartão. E aí, você quer atingir algo que hoje ainda não é possível, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as crenças que a gente tem e com o que a gente vê na internet para não cair nessas pegadinhas, porque o endividamento no crédito, ele é uma bola de neve. E esse endividamento, você não consegue sair dele, porque você vai fazendo sempre mais. Esse papo está incrível. Vocês viram como é gostoso, é uma coisa que vai fluindo aqui. A gente teria aqui, nossa, 1 milhão a mais de dicas para dar para vocês. Mas essa dica de milhões é só a Bárbara que vai dar pra gente agora. Sueli, eu acho que a dica de milhões é consistência. A gente precisa ser consistente, né? Então, obviamente, a gente já falou vários passo a passo do que fazer. A gente precisa ter o diagnóstico da nossa situação financeira em primeiro lugar, mas a consistência de você todo mês lançar no aplicativo, numa planilha, numa agenda que for. A minha mãe, ela sempre fez em agenda. E até hoje, ela tem o caderninho dela, ela anota. Então, assim, não tem desculpa, né? Pode ser numa agenda virtual, no celular, pode ser um aplicativo, mas é muito importante a gente fazer os lançamentos corretamente e ter a consistência e a constância de continuar. Agora, como você já sabe como fazer o seu planejamento para 2025, então se inscreva aqui no meu canal e me siga no Instagram, @SueliAlmoas, para mais conteúdo como esse. Bárbara, muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, falando sobre realmente finanças pessoais. Sueli, o prazer foi todo meu. Foi uma honra participar. Eu poderia ficar aqui horas falando, é um assunto que eu amo. Então, muito obrigada pelo convite. Foi muito especial estar aqui hoje.